podcast terapêutico. Hoje vamos continuar explorando aquele tema maravilhoso, mas que toca no coração de muitas famílias: o papel da mãe no cuidado de crianças e jovens neurodivergentes. Ser mãe já é uma jornada intensa, mas é uma jornada cheia de amor, cheia de desafios, de descoberta. E quando se trata de cuidar de filhos que apresentam condições com autismo, TDAH, dislexia e outras formas de neurodivergência, essa experiência pode ser ainda muito mais complexa e rica. Essas mães cuidadoras muitas vezes se tornam defensoras incansáveis, e a gente tem uma mãe aqui que ela diz que é guerrilheira, navegando por um sistema que nem sempre está parecendo tão acolhedor nesse processo. Nesse episódio, vamos entender que esses cuidadores enfrentam não apenas os desafios diários, mas também o estigma e a desinformação que cercam a neurodivergência. Vamos ouvir a voz de Geórgia? Vamos conversar com especialistas, 2 especialistas aqui, e a gente vai aprender bastante, viu? Prepare-se para uma conversa profunda e tocante, onde vamos celebrar a força e a resiliência de uma mãe que cuida de um neurodivergente e aprender juntos como eu posso construir um mundo mais acolhedor para todos. Vamos começar essa jornada de aprendizado e conexão? Vamos lá? Meu nome é Elisama, graduanda em psicologia e apresentadora do podcast terapêutico, que tenho a honra de ter comigo esse rapaz aqui ao lado, que ele vai se apresentar, mas eu já digo que é meu professor, tá? Professor e psicólogo Igor Henrique, mestre em psicologia. Aqui é a mãe de Guilherme, de 17 anos, Geórgia. E aqui Regina Cox, psicopedagoga e professora. No programa anterior, vocês viram que eu acabei com uma pergunta e ele está dizendo: você está amando me cortar, né? Não, não é nem essa a intenção. É deixar o gancho para o próximo programa. Como é que você vê, professor? Qual era a pergunta mesmo? A pergunta era o papel da criatividade e da expressão artística no processo terapêutico de pessoas neurodivergentes. Olha, se expressar é uma necessidade de todos nós, né? Tanto fisicamente, a partir do nosso corpo, como também nos aspectos aqui intrapsíquicos que a gente expressa a partir do brincar, do desenhar, do colorir, enfim, do imitar, né, da mímica. Às vezes, inclusive, nós adultos esquecemos de fazer uso dessa criatividade, né, de fazer uso do lúdico. Né? Eu citei que sou brinquedista também, mas antes de mais nada, acho que é uma característica minha, por si só. Desde muito pequeno, gostava muito de desenhar, de me expressar de algum modo. E dada a época, né, não tem tanto tempo assim, mas dada a época eu fui muito moldado na ideia de que, assim, aquela fala: você está gastando seus cadernos todos para desenhar, né? E com o tempo eu parei de desenhar. E para a criança, de modo geral, ali é a forma como ela encontra uma conexão com o seu mundo interior, né? De poder expressar como ela está sentindo, como ela enxerga as pessoas ao redor, como ela se observa, se enxerga aquela realidade. Então, é uma ferramenta rica, tanto para nós, psicólogos, para como, né, qualquer outro profissional, inclusive os pais. Né? De poder sondar, investigar e entrar em contato no mundo daquela criança. Então, o lúdico, né, que faz parte da nossa sociedade, de modo geral, por diversas características aí, ele não deve ser apagado. Né? Pelo contrário, deve ser estimulado a criança a poder se expressar da maneira como ela consegue se expressar. Tem uma fala bem interessante, porque volta às aulas, né? E o meu filho mais novo, morrendo de ansiedade para rever os amiguinhos. E eu percebi agora, depois de sua fala, que ele começou a desenhar a bonequinha da ansiedade, do divertidamente. E a gente não percebe, né? Porque... Mas ele: mãe, me dê folha, porque eu quero desenhar. Ele estava se expressando. Representações. Não é, ele estava representando a ansiedade, morrendo de ansiedade. O que ele gastou de papel para desenhar essa ansiedade. E não você vê como é para cada um. Já o meu filho desenhava, esculpia maravilhosamente bem. No dia que ele entrou na escola, ele deixou tudo isso. Então ele não desenhou mais, e quando desenhava era preto e branco.
Então, como foi interessante. traumático para ele, porque ele era de uma criatividade, ainda é. Inclusive faz músicas maravilhosas, propaganda de mãe, mas ele é um DJ fora de série. As músicas, ele pega músicas assim perdidas. Eu digo, meu filho, não é que deu certo. Ele tem essa coisa, ouvido absoluto, mas foi entrar na escola, ele perdeu isso. Ficou no preto e branco e olhe lá. E fazendo essa conexão, perdão. E fazendo essa conexão, olha, eu falei sobre o desenho no início. À medida que eu fui crescendo, fui desenvolvendo a escrita, adolescente, né? Muito na ideia de poder fazer aqueles diários, né? Tinha a ideia de uns blogs, tá? A maneira como expressava ali, né? A intensificação das emoções, né? De modo geral. E hoje, com o acesso à tecnologia, é um conselho que eu dou a todos os pais, de modo geral, conheçam o universo. A gente tá vendo aí diversas crianças com o mundo dos games, né? Por exemplo. Né? Conheça que jogo ele está jogando. Se você joga junto. De que maneira aquilo pode ser funcional. Eu tenho um paciente autista que a mãe disse, Regina, ele tá... não vou dizer o nome do jogo, não vou fazer propaganda, mas ele tá jogando tal. Aí eu disse, está... e os coleguinhas jogam. Eu disse, olha, ele ficava isolado. Então foi a forma que ele encontrou de socializar. Então, através do jogo, ele vai se inserir. E eu quero dar o meu próprio relato, como a arte fez com que eu chegasse hoje aqui. A minha professora, eu li a minha primeira palavra aos 10 anos de idade. E sabe por quê? Porque minha professora ela fez uma adaptação curricular. Para mim, o ano todo, eu tinha que estudar a minha fala de uma peça teatral que ia ocorrer no final do ano. Eu ia ser a personagem principal. Então, o ano todo, eu tinha que decorar aquela fala. E foi a partir dali que eu comecei a ler. Então, a arte, muito mais do que eu ler. Eu ia ser a principal, porque eu ficava isolada, todo mundo ria, só ela não sabe ler. Então, eu ia ser a principal. Eu tive previsibilidade, e aí no episódio anterior, assistam, foi fantástico, um momento aqui leve, riquíssimo. Se falou dos comportamentos inadequados, né? Você dá previsibilidade, não é que não vão ocorrer, mas ajuda a pessoa a se organizar e até você perceber, né? E outra coisa, olhar a função do comportamento. Vejo muito em escola, porque é violento, é agressivo, mas essa agressividade veio antes de quê? É uma reação, é uma forma de comunicação. Lembrando Como é que a criança não está com o seu cérebro todo formado, ele não sabe lidar. A gente que tem uma idade um pouquinho a mais, somos jovens, óbvio. Eu sei que assusta, né? Que às vezes, mas quando você tem esse olhar de perceber os antecedentes, né? Você já evita muito dessa situação. Então, a arte, ela salvou minha vida. Minha professora sempre fala onde eu vou, porque eu digo que eu levo de Janira Montalvão, hoje ela está na Europa, mora na Espanha. Eu sempre digo, ela teve esse olhar singular para mim. Eu vejo alguns colegas que dizem, mas já chegou no 6º ano, alunos da pandemia, já chegou sem saber ler, a culpa não é minha não, vamos passando. E ela disse, não, nenhum para trás. E hoje eu estou aqui, sou funcionária pública, tenho meu espaço, então quando eu olho para meus alunos, meus pacientes, eu levo um pouquinho desse olhar, caramelo, dos cachinhos dourados da minha professora Djanira Montalvão, que usou a arte liberta, dá voz, dá vez. Mas quando a gente que tenhamos mais professoras assim. Mais professoras com esse olhar. E sonho nosso seria se o Brasil tivesse esse olhar para arte, né? A música, o teatro, a dança, elas são assim libertadores, como eu falei logo no primeiro episódio, né, com relação ao meu filho, né? Eu disse assim, eu vou levar o caminho da música, que é o que eu posso dar nesse momento. E você vê uma criança de 3 anos já se apresentando, né? É enriquecedor, não tem outra forma, né? Ele já estava tocando, então eu dei a ele uma ferramenta, né? De expressão e de valorização. Hoje mesmo ele toca em eventos, essa semana mesmo na abertura da escola, né? Das volta às aulas, eles 2 tocaram, os 2 mais velhos tocaram, e eles se sentem felizes e reconhecidos. Então,
é uma forma de ajudar, sim. É uma forma muito rica. Fora que é um mito achar que porque é autista, ele não faz questão de compartilhar, nem de estar em conexão com os outros. Gente, vamos parar com isso. Sim. Como a gente falou, singularidade. O meu filho, por exemplo, adora interagir, estar em contato com os outros, ser chamado para farra, adora um abraço e fazer farra é com ele. Engraçado, já o caçula detesta. Se vai bater um trio elétrico tocando ali, pode ter certeza que ele é o primeiro que chega. Então vamos parar com essas crenças de porque é autista, é caladão, não gosta disso, não gosta daquilo, fica preso no jogo. Por exemplo, até hoje, meu filho tem 18 anos, a gente luta para ele jogar alguma coisa, ver se fica quieto. Ele não gosta, ele fala que é um tédio, ele não suporta. Agora, Georgia, como é que você cuida de si mesmo enquanto que você cuida do seu filho? Porque o cuidador, ele precisa de cuidado. Veja, esse é o grande desafio que eu acho, principalmente para as mães. Por quê? Porque a gente tem aquela ideia de que a gente vai protegê-los a qualquer custo de qualquer coisa. Essa é a maior mentira. Mas até a gente chegar à conclusão de que é mentira, a gente já tomou um bonde dos bordelejos pela frente. Não tem jeito. Como eu me cuido? Bom, meu horário de salão é meu horário de salão. Meu horário de malhar é meu horário de malhar. Terapia, bom, já faço há 30 anos. Não abro mão, é inegociável. E quando é possível, eu dou um jeito de pelo menos de 15 em 15 encontrar as amigas pra gente rir. Com o marido, um almoço na semana, só eu e ele. Quem falar de filho morre, então a gente fala sobre a gente. E o direito a um café, uma tarde de café, onde eu adoro, que é bar de livraria. Então a gente senta, toma um café, olha livro, mas também não pode falar de filho. Quer falar de filho, a gente marca, geralmente é à noite, quando eles dormem. Aí a gente vai falar de filho. Por quê? Senão fica puxado. Fica puxado. Imagine, você dorme e acorda só falando de filho, de problema com filho. Não tem relação que sobreviva. Eu sempre dizia isso às minhas alunas. Olha, vocês têm que ter o dia do casal, que não pode falar de filho, e uma tarde de café para assuntos prazerosos. Sim. Claro que todo tempo, se deixar, eles vão estar em pauta. Sim. Independente de ser TEA, não TEA, a adolescência é de lascar. Então, eu aconselho aos pais, não esqueçam da relação. E os que são divorciados, as amigas. Sim. Meu dia com a amiga, o marido já sabe, hoje é o dia com as meninas, tchau, você passa o olho. Ter um tempo para si, né? Exatamente, para as coisas que você sente prazer em fazer. Claro, com todo respeito, malhar eu detesto, mas o médico obrigou, então eu tenho que malhar. Mas... Eu só quero acrescentar o seguinte, Geórgia é uma privilegiada, infelizmente. Foi que eu falei grande no parte passado, das não tem. mães, elas não têm nem o que comer. Imagine, elas não conseguem, eu tenho relatos, elas não conseguem tomar um banho, fazer suas necessidades fisiológicas. E no início não dava tempo mesmo, não. Porque você entrava para ir pro banheiro, ele dava chilique na porta do coisa. Então você tem que administrar isso. E quando você não tem parente, como eu não tenho parente aqui, quem era Caju sou eu e o marido. Então, se eu queria alguma coisa, eu tinha que pagar. Aí eu vou aproveitar o espaço e pedir a época da política e tudo mais. Infelizmente, as doenças mentais, virou bandeira. Virou bandeira. Virou bandeira e é lucrativo. Mas eu queria pedir políticas públicas para as mães. Também. Porque o tratamento tem que ser proporcional. Perfeito. Para a mãe, para a família, porque adoece junto, e para o indivíduo, a pessoa adolescente, para que essas mães tenham um mínimo de suporte financeiro. É muito triste. Tem uma mãe, porque a gente faz alguns atendimentos sociais também, eu nem cobrava atendimento, mas ela não conseguia ir porque ela é de ônibus. E para ela chegar no transporte público, ela chegou um dia chorando, a criança super agitada, um ônibus cheio, e as pessoas não deram o lugar. Ela pediu ao cobrador, ele disse, menino mal educado, e ficou aquele escândalo. Ela chegou desesperada. Então, infelizmente, a maior parte das mães não tem essa condição mínima. Isso que Georgia está falando é mínimo. É mínimo. Então, políticas públicas... Não é para ser um luxo. Não é. Mínimo. É sobrevivência para as mães, para a família e para a criança. Que seja real, né? E é também interessante que o valor que recebe
E aí os SUS disseram, vai atender, mãe. Gente, não é assim, vai atender, não. Tem que atender, porque se a mãe não estiver bem, quem é que vai cuidar da criança? Tem protocolo para atender. Tem outra mãe, que ela diz que são tantos papéis, muitas mães desinformadas, sem estudo, não conseguem chegar ao final. Não conseguem. 1000 vezes você tem que ir, voltar, vai no CREA-CRAS. Essas mães não sabem nem ler. Quanto mais atrapalhar, melhor. Aí alguns dizem, é feito para que a gente desista. Então, assim, gente, por favor, isso é urgente, é urgente. Por isso que, assim, quando de atendimentos, né, com mães nesse sentido, quando fala assim, né, do tempo, queria um tempo para fazer as minhas unhas, para fazer o meu cabelo. O que para muitos parecia bobo, como um luxo, uma vaidade, não, isso é um direito. O que é que fazer uma unha, fazer o cabelo representa para essa mulher? Ave Maria, só que ela existe, que ela existe. De que ela tem um tempo para si, para se olhar, para se sentir bonita, para poder se cuidar, para fazer o que ela gosta, independente do que seja. E aí eu acho que é importante a gente enfatizar uma ideia do que vai estar implícito aí o papel do ser mulher e o papel do ser mãe. Que vai quando se torna mãe, sobrepõe aquela mulher. É como se a mulher morresse. Isso. Até normalmente falando, né? Início aí, né? Pós, né, o nascimento da criança, ela some. Sim. Né? E ela se torna a mãe de fulano. Né? E essa mulher? E as suas necessidades? Eu não tenho, porque isso, por aquilo. Atendi pacientes em que a mulher disse, para eu tomar um banho, era com ela no meu braço. Porque meu marido estava trabalhando e, assim, que bom que ela tinha um companheiro. E aquelas mães que não têm, né? Como é que vai ser? Com a criança ali, vai colocar ali do lado, tomando e aqui, pega um paninho, assim, vai se adaptando às situações que, por muitas das vezes, né, é só essa autonegligência, porque é o que pode ser feito. E às vezes a situação ela fica tão, mesmo quando você tem condições, família e tal, que ela fica que você não aguenta. Eu me lembro que eu brincava com meu marido bem no tempo áureo, que o meu tava danadinho, eu dizia assim, olha, vamos divorciar, você vai pra sua casa, eu vou pra minha. Aí uma semana ele fica comigo, uma semana ele fica com você. Eu preciso de um tempo, senão eu vou enlouquecer. Ele falou, e vai resolver? Eu falei, eu não sei, mas falando da semana que ele tiver com você, eu vou dormir, eu vou comer, eu vou fazer tudo que eu tenho direito. Ele falou, não vai resolver, então vamos manter a calma. Mas você vê o nível de brincadeira que você chegava, porque a gente exaure. E aí depende de você ter dinheiro ou não ter dinheiro. Mas você claro que tendo dinheiro, você pode facilita demais com tudo, você ir para uma terapia. Mas o que eu quero dizer que a situação independente, não é porque ela o povo fala como se fosse assim, meu anjo, meu não sei o que. Gente, vamos cair na real. Eu dou desse negócio de romantizar. Vamos cair na real. E outra, quando uma mãe recebe um diagnóstico de um filho, ele pode ter 6 meses, ele pode ter 3 anos. Aquele momento é pesado mesmo. E a mãe, a mulher vai deprimir sim. E você que sabe que ela está deprimindo, o que você pode dar a ela? Sim. De que forma você vai ajudar? Puxando isso, qual seria na verdade, qual é o apoio que você espera receber de amigos, de sociedade, da comunidade em geral? Na verdade, eu fiquei pensando assim, lá atrás, principalmente lá atrás, que agora depois que cresce, a coisa já vai se organizando. Mas lá no início, eu pensava assim, gente, eu tô cansada. Mas eu não tô cansada porque eu sou mãe, não. Além de mãe, eu tô cansada porque o rojão é forte. É como ela diz, você vai tomar banho é com ele no braço. Você vai fazer um xixi é com ele agarrado em sua perna. E interessante, uma vez o médico perguntou assim, a senhora pensa em morrer? Aí eu falei, não, porque ele foi ver o grau, né? Se eu tava deprimida, não. Aí a senhora pensa em morrer? Eu falei, olha, eu nem posso. Porque eu fico pensando assim, se eu morrer, quem vai cuidar dele? Eu só pensava isso. Quem vai cuidar? Ele tem um pai. É verdade. Ele tem um pai. Mas ele tem uma rotina de ter essa mãe que ele sabe que é pra isso, esse pai que é pra isso aqui. E aí? Aí você não tem o direito nem de pensar que um dia você vai morrer, e aí você negocia com Deus. Deus, olha, deixa eu acordar amanhã, viu? Ainda não tá na hora de me levar, mas é importante esse pensamento, sabe, pra que começar a delegar, ampliar essa rede de apoio. Mas nem sempre também, né, Regina? Mas quer dizer, se você tem família aqui, eu não tenho. Eu entendo. Então, a rede de apoio é uma rede de apoio que é financeira. Você tem que pagar pra ter ela. Eu entendo. Porque quando quem você tem família, é mais fácil. Alguma religião, ao máximo, buscar essa ajuda, ampliar, porque em algum momento pode faltar. Sim. A gente tá falando sobre a questão do ser mãe, né? Uma mensurei sobre sobrepor, inclusive, por muitas das vezes, quem é essa mulher.
Mas vamos supor, a criança está ali, acho que você utilizou um termozinho como com birra, ou enfim, está chorando, está desregulada. Sim. Vamos utilizar termos mais adequados, né? Qual é a primeira fala que vem das pessoas? Essa criança não tem mãe, não, é? A mãe. É a mãe. Que a mãe não sabe educar. Ai, não, tá com o pai. Sim, mas é sempre como se fosse até nisso. A culpa é da mãe. Mesmo com a família, tá ali no... Chame sua mãe. Chame sua mãe. Né? Então, assim, essa mãe por si só é um papel social que é muito pesado. Muito pesado. E ela precisa desse suporte. A gente falou no primeiro episódio, né, a respeito desse papel da mulher, desse suporte também que ela precisa, principalmente ao receber o diagnóstico do seu filho. De quantas expectativas, desde antes dela estar grávida, durante o processo e o após. E que quando se chega, né, o diagnóstico, tudo isso ela precisa adaptar, reformular aqui, ó, mentalmente, de que assim, calma, talvez ele não seja tudo o que eu pensei, mas tipo, o que é que ele quer? O que é que eu posso oferecer nesse momento? O que é que ele pode fazer nesse momento, né? Isso não depende da idade, claro. Porque o futuro a gente não sabe, né? E o elefante todo é que a mãe aprende a regra básica de segurar a ansiedade. Tipo, eu tô vivendo o agora. Agora, o que é possível? Isso. Eu não faço planos pra lá na frente, porque eu não sei. Até porque é uma caixinha de surpresa. Um dos Essa pergunta aprendizados... sobre a frustração e a culpa que você pode ter, Não, né? e esse Porque é um dos melhores aprendizados da maternidade, no caso, Viveu a hoje. atípica. Você não fica fazendo plano, ele vai ser doutor, ele vai ser não sei o que, ele vai casar. Não, é agora. O que é que eu tenho pra agora? É agora que eu vou viver. E beleza. Isso me trouxe a noção de paciência comigo. Sim. Porque a gente tá o tempo todo se projetando. Eu vou fazer dinheiro. Eu vou ganhar. Não. Agora o que é possível, eu vou fazer. Isso. Eu li um artigo na internet que eu amei, mas eu esqueci o nome dela, que eu sou péssima de gravar nome. Ela dizia assim, eu não tenho... a minha vida não é o que eu sonhei. Então, respeite a minha dor de não ter a vida que eu sonhei. Porque quando eu quis ser mãe, eu planejei essa maternidade aqui. No meio do caminho, ela não é mais como eu sonhei. Então, eu estou refazendo, mexendo minhas estratégias. Respeitem a minha dor. É fácil você julgar. Mas e aí? Ir pro lugar, entendeu? E é tão interessante isso. Às vezes eu fico assim, minha mãe, veja, se eu não estiver por perto, você faz assim, assim, assim. Ela fala, eu vou fazer. Só que na hora que acontece a situação, ela, ai meu Deus, ela me liga logo. E aí eu, minha mãe, respire. Lembra o combinado? Se regula agora. Pronto, fale assim, assim, assim com ele. Aí ela vai dizer, ai meu Deus, e no dia que você morrer, você vai lembrar, porque eu tô lhe ensinando. Porque ainda tem isso. Sim. Você pode ter o grupo que for, você é a mãe. Não tem jeito, é o referencial. Ele vai gritar assim, mãe, cadê você? E eu acredito, eu vou especular, né, na ideia, porque eu não sou mãe, né, nesse sentido, de que eu acho que um dos maiores desejos dessa mulher, né, dessa mãe, não é justamente sobre o que ele vai ser, mas é que ele sobreviva. E de que ele tenha as condições necessárias para seguir a sua vida e ser independente de algum modo. Se você me perguntar qual é o meu maior medo como mãe, eu diria que ele, um dia, pensar não, mas execute, como eu já vi várias mães de autista nível 1, execute o suicídio por se considerar inadaptado ao meio. Então você fala assim, Georgia, qual é o seu maior medo de mãe? O meu maior medo como mãe, e aí eu tô falando para mães, é que os filhos se suicidem porque não se sentem adaptados ao meio, ao mundo que vive. E essa é uma dor que eu acompanhei várias mães, tanto em internet, porque aí que eu digo, a falta da pesquisa, o maior índice de suicídio hoje ainda são autistas nível 1. São os mais negligenciados porque não parecem autistas, então o suporte é mais aparentemente normais, mas eles não se encaixam no ambiente. E é algo muito sério, né? É algo e aí muito imagine sério. uma mãe, né? Vivendo essa pressão. Eu tô falando da mãe. É. Como é pra essa mãe isso? Essa pressão, entendeu? né? E aí é que vem a culpa, a sua pergunta da culpa. Eu imagino uma mãe na situação dessa, por mais que ela saiba racionalmente que não é culpada, mas vem a culpa. É impossível não ter. Impossível não ter. Gente, o programa é maravilhoso. É muito gostoso conversar, mas o tempo, ele não ajuda muito. E eu quero acabar esse programa com uma pergunta e um conselho. Professor Igor, como o senhor pode ajudar aconselhando essas pessoas que estão passando por essa situação?
não é? Mães que se sentem angustiadas, famílias, escola. São tantas demandas, tantas angústias. Como o senhor pode aconselhar essas pessoas? Acho que o primeiro passo é o autoacolhimento, né? No sentido de reconhecer a sua dor. E de que tá tudo bem se sentir assim culpada, tá tudo bem se sentir mal. Lembre que tudo é processo. E de que busque pessoas que estão próximas a você, né? Converse, dialogue, não sufoca essa dor, esses sentimentos, tá? Expressa, conversa. E a depender, inclusive, da idade do seu filho, não tem problema conversar com ele. Porque você também está Sim. ensinando ele a se expressar também. A gente vive muito a ideia de um mito de sufocar, porque eu não quero que ele veja que eu estou sofrendo. É importante isso também, porque faz parte a dor de cada um de nós. E busque, né? Procure ajuda, como mencionei em outro episódio. Não deixe se intensificar para buscar, de fato, ajuda. Prevenir também é cuidar. E, consequentemente, também estar cuidando dos outros. Maravilha. Muito obrigada pela participação de vocês nesses 3 episódios. Foi uma honra gigantesca. Eu fiquei excessivamente ansiosa por esse momento. Né? Eu até disse, professor, já estou ansiosa. Mas, enfim... A guerrilheira. Foi maravilhoso. Muito obrigado mesmo. E, por fim, a gente pode encerrar falando, sabe o quê? Que durante esses programas, nós investigamos e exploramos esse fascinante mundo onde a mente humana ela é valiosa e ela é única. A neurodiversidade não é um obstáculo, mas sim uma riqueza que traz novas perspectivas, criatividade e inovação para o mundo. Que essa conversa tenha ajudado você a ampliar o seu conhecimento, a desconstruir preconceitos e a incentivar um ambiente inclusivo para todos. Seja no trabalho, na escola, na sociedade, que possamos reconhecer e respeitar as diferenças, criando um futuro mais acessível e empático para todos. Obrigado por estarem conosco nessa jornada de aprendizagem e inclusão. E até a próxima. Podcast Terapêutico é um programa que não lhe pede nada, mas lhe entrega muito conteúdo. Então você, que está aí sentado no seu sofazinho, curta, dê um like e compartilhe. É a única coisa que a gente pede. O gasto fica com a gente. Um beijo e até a próxima.